Dando sequência ao vídeo anterior, vou falar sobre soma de rima. Aqui eu coloquei duas frases que vai nos orientar. Somas de rima nos ajudam a aproximar integrais definidas, mas também nos ajudam a defini-las formalmente. É isso que eu vou trabalhar. Integrais definidas representam a área sobre a curva de uma função. E as somas de rima, que é o meu objeto nesse vídeo, nos ajudam a aproximar esta área. Então vamos supor que você deseja calcular a área de uma figura como essa, tá? É uma curva e o nosso objetivo é calcular essa área aqui, ó, dessa região que eu estou pintando, tá bom? Essa aqui. Esse é o meu objetivo. Como que eu vou fazer para calcular esta área aqui? Não é nenhuma figura conhecida. Estou até passando ela aqui a limpo. Não é uma figura conhecida. Então não se assemelha. Ah, professor, se eu unir esses dois pontos, poderia imaginar que é um triângulo? Poderia, mas você está fazendo um cálculo onde existe uma parte que não te interessa e o triângulo consideraria essa parte também. O triângulo ia considerar tudo isso. Ah, então o que eu faço? Bom, o primeiro passo é definir uma função. Puxa, professor, está parecendo um pedaço de uma parábola. Então vamos definir essa função como sendo y igual a x ao quadrado, tá bom? Essa aqui vai ser a função. E de repente você mede quantos passos você gostaria, ou quantos metros, uma medida qualquer, que inicie aqui e termine aqui. Bom, o início a gente pode representar por 0. E o fim? Ah, eu somei e de repente descobri que aqui vale 5. Tudo bem. Agora, como calcular essa área? Bom, segundo a ideia de Riemann, ele pensava em calcular essa área dividindo em dois casos. O primeiro caso é você supor que você vai fazer uma divisão qualquer aqui embaixo, que para facilitar eu vou dividir em 5 partes iguais, tá? E aí eu vou dividir em 5 partes iguais, estou considerando primeira parte, segunda parte, terceira, quarta e quinta parte. O que Riemann fazia? Ele pegava e considerava uma divisão dessa área por retângulos. Então imagine que de cada um desses dois pontos eu escolho sempre o ponto da esquerda. Então eu vou começar fazendo o cálculo pela área à esquerda. Ok? Beleza. Então entre o 0 e 1 eu escolho o 0. Aí esse 0 vai definir a minha altura do meu retângulo. Bom, se o correspondente do 0 é o próprio 0, então o primeiro não tem área. Então já vou considerar aqui valendo 0. Entre 1 e o 2 eu considero 1. Então vou pegar esse 1 e vou projetar ele no nosso gráfico. E com isso eu vou fechar um retângulo, tá vendo? Mas tomando como referência o valor 1. Qual que é o correspondente desse 1? Bom, o correspondente é pela função. 1 ao quadrado é 1, o valor de y é 1, então a altura está entre 0 e 1, que é 1. Então nós temos um retângulo cuja base mede 1 e cuja altura mede 1. Então, essa área vai ser 1 vezes 1, 1. Mais uma próxima área. Entre o 2 e o 3, vou pegar também a esquerda. Então, eu tomo como referência o 2. Então, pego o 2, bato na função e, com isso, fecho um novo retângulo. A base mede 1. E a altura? Desculpa que eu estou sem escala no y, tá? Pego o 2 e substituo na função. 2 ao quadrado, 4. Então, a altura vai ser essa parte até o eixo, e essa altura me representa 4 unidades. Então, vai ser uma área de 1 vezes 4. E 1 vezes 4 é 4. Entre o 3 e o 4, eu vou tomar como referência quem mesmo? O valor que está à esquerda, o 3. Então, vou fechar um novo retângulo. Pego o 3 e substituo na função. 3 ao quadrado, então, vale 9. Então, minha altura agora vale 9. E minha base mede 1. Parece que a base é quase que maior que a altura, né? Ainda bem que eu avisei que eu estou sem escala. Mas, por fim, nós vamos fazer o quê? Vamos tomar agora como referência o 4. Em relação ao 5, pego o 4 e vou fechar um novo retângulo, cuja base mede 1 e altura 4 ao quadrado, 16. Ok?
Então, 16 vezes 1 é 16. Talvez fosse melhor eu ter escrito que na área, onde como eu obtive cada um desses valores, foi multiplicando a base vezes a altura. A base era 1 e a altura era 0. A base era 1, a altura era 1. A base era 1, a altura é 4. Base 1, altura 9. Base 1, altura 16. Só para vocês enxergarem que dá para colocar esse número em evidência sempre, a base. Eu sei que é 1 que não precisa, mas se eu colocá-lo em evidência, ficaria 0, estou puxando 1 para fora, mais 1, mais 4, mais 9, mais 16, ok? Que no final das contas vai dar essa mesma soma aqui e que vai gerar a seguinte área. 16 mais 9 é 25, com 4, 29, mais 1, 30. Beleza. Agora, cá entre nós, se eu pintar esses retângulos que eu fiz, e eu pintei e somei, essa área representa a área da curva? Claro que não. Afinal, você perdeu esse pedaço de cima, você perdeu esse pedaço de cima, esse. Puxa, então você perdeu muita coisa, é verdade. Bom, mas agora eu também vou fazer o cálculo da área à direita. Como assim? Agora eu vou pegar como referência entre cada base o valor que está à direita. E entre o 0 e 1, vou pegar o 1. Agora o 1 que é minha referência e vou fechar esse retângulo aqui, ó. Quando eu calculo a área desse retângulo, a base mede 1, a altura mede 1, a área, base vezes a altura. Perceba que agora você calcula a área que você quer e algo a mais. Entre 1 e o 2, eu tomo como referência o 2 e vou fechar esse retângulo daqui, ó. Então a área é tudo isso. Então vai ser tudo o que você queria, que era embaixo da curva, e mais um pouco. Qual que é essa área? Base vezes a altura, 1 vezes 4. Entre o 2 e o 3, agora eu pego como referência o 3. Como o correspondente do 3 é o 9, a altura mede 9 e a base mede 1. Repito, você está calculando coisas a mais que aqui. Você calculou toda essa área, mas tem um pedaço a mais. Base vezes a altura. Entre o 3 e o 4, a referência é o 4. Está vendo que você calcula o que o outro fez, o que estava faltando e algo a mais. Tem uma sobra. Base vezes a altura, o correspondente do 4 é o 16. Entre o 5 e o 4, pego o valor da direita, que é o 5, fecho o meu retângulo, o correspondente do 5 é 5 ao quadrado, que é 25, então a base mede 1 e a altura mede 25. Vou colocar um em evidência, eu sei que não precisa, mas é que eu queria fazer bonitinho a ideia da soma de rima. Coloquei um em evidência. E agora eu vou fazer essa conta e vou multiplicar por 1, vai gerar área. Fica 1 mais 4, 5 mais 9, 14, mais 16, 30, que já dava, mais o 25, 55. Bom, lembrando que aqui na esquerda faltou, na direita sobrou. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar e dividir por 2. Essa era a ideia de rima. Tomar a média aritmética entre a área esquerda e a área direita. Então, vou somar, vai dar 85. Para não errar, vou até fazer na calculadora, deve dar 42,5, né? Isso mesmo. Então, uma aproximação para essa área seria de 42,5 unidades. Melhor que a do triângulo. Bom, claro que ficaria muito melhor se eu não tivesse dividido em 5 partes. Se eu tivesse dividido em 10 partes. Cara, daria retângulos de bases menores e a aproximação seria muito melhor para o valor real. E dividir em 10, se eu dividisse em 100, se eu dividisse em 1.000, dividisse em 10.000, quanto mais eu dividisse a minha região, melhor a aproximação, porque mais próximos estariam essas áreas. Só para você ter uma visão. Vamos supor que aqui eu pegasse o meio, tá? Se eu pegasse o meio aqui e fizesse uma área pela esquerda, percebe que aqui a minha perda é menor. Se eu fizer uma área pela direita, que o excesso é menor do que o excesso anterior. Olha o quanto sobrou, percebe? Então, quanto menor essa base, melhor. Bom, a partir disso, eu poderia falar então que essa área poderia ser calculada como um limite. Um limite onde essa base aqui fosse cada vez menor. Aqui eu tomei base 1, depois eu pensei numa base meio, podia ser uma base 0,1. E essa base, claro, depende das divisões. Então, eu vou calcular o limite multiplicando a minha base
Tá vendo que eu estou multiplicando a minha base por essa soma? Então, posso chamar isso aqui de um somatório? Beleza. Importante mencionar que esse ΔX tende a zero, tá? Eu gostaria que esse pedaço fosse muito pequeno. Uma soma que vai de quanto? Que inicia de zero e vai até um valor n, que é justamente esse valor aqui que eu pretendo dividir. E quem que eu estou somando? Eu estou somando essas alturas, e essas alturas eu descobri através do y, ou seja, a altura representa o y, que é a mesma coisa que f de x. Então, uma ideia de eu calcular a área seria essa. Aí eu nem preciso fazer a média aritmética. Ou eu faço à esquerda ou eu faço à direita, o pedaço é tão pequeno que eu posso informar que isso aqui corresponde à área. Bom, acontece que essa soma de Riemann vem para aproximar integrais definidas, e aqui que é o grande salto do cálculo, que é o que eu vou comentar no próximo vídeo, mas que seria possível calcular essa área de uma forma perfeita através da integral definida entre a região que você deseja, aqui eu só vou calcular para ver se a nossa área ficou boa ou não, da nossa função f de x vezes... Claro, toda vez que você integra em relação a x. Então perceba que essa ideia está parecida com essa. Aqui você não multiplica o ΔX, que é o dx, por um somatório. Esse somatório está representado pela integral. E não é à toa que o símbolo de integral é esse. Um símbolo para lembrar um S, de uma grande soma de valores da função. Por isso essa conexão. Vamos fazer então o cálculo dessa integral de 0 até 5 da função x² dx. Eu já vou explicar como fazer o cálculo desse tipo de integral. Aqui é só para ilustrar. Bom, primeiro você calcula a integral de uma forma acostumada. A integral de x², soma 1 e divide. E agora você vai transferir o símbolo para a sua direita e substituir o superior e o inferior no lugar do x. Talvez já tenha tido alguma disciplina, provavelmente a física, que você já tenha feito isso. 0 ao cubo dividido por 3 vai dar 0. 5 ao cubo é 125 sobre 3. Esse é o valor exato da área que a gente queria, que é essa daqui, ó, essa de baixo. Deixa eu dividir 125 por 3, para ter um valor em decimal, 41,66. Note o quanto a minha aproximação ficou parecida com o valor real. Então, a ideia da soma de Riemann é fazer o cálculo da área trocando a sua figura original por diversos retângulos. Quer uma aproximação melhor? Faz a esquerda e a direita e toma a média. Um vai sobrar, o outro vai faltar e eles vão se compensar e se aproximar de um valor real, que é o nosso objetivo.